paz, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de compartilhar nesta noite uma palavra que se encontra lá no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, uma palavra bem conhecida e que certamente não nos traz uma revelação nova, mas nos traz a consciência de uma revelação muito proclamada por parte do Senhor e que é uma verdade real que por vezes nós, diante das tribulações, das adversidades da vida, acabamos nos desapercebendo disso. Livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, lá no seu capítulo 1, nós vamos fazer leitura de um textinho bem curtinho e por alguns instantes, permitindo Deus, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca deste versículo, a fim de que o Senhor mais uma vez nos abençoe, nos trazendo o conhecimento, o discernimento, a capacidade de não só compreendermos a sua palavra, mas de, em compreendendo-a a seu tempo, colocá-la em prática em nossa vida, vivendo a palavra, a fim de que as promessas de Deus se cumpram em sua plenitude sobre nossas vidas. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: sentença proclamada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Amém? Amém. Graças a Deus. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e ele traz consigo a experiência de que Israel teve naquele momento histórico e que trazia consigo um distanciamento da parte de Deus. Malaquias, a Bíblia nos informa que vem trazendo da parte de Deus uma profecia que dizia respeito à situação que aquele povo, aquela nação estava vivenciando naquele momento histórico. Malaquias foi um profeta que profetizou para o reino de Judá, ou para a nação de Judá, para aqueles que tinham vindo do exílio babilônico. Depois do exílio houve um certo avivamento espiritual, com Esdras, com Neemias. O povo, de certa forma, se despertou para buscar Deus. Mas depois de um tempo, como é algo comum ao longo do contexto histórico, daquilo que Israel viveu ao longo da sua experiência, o povo acabou se distanciando de Deus. O povo acabou se desapercebendo da necessidade, da manutenção da sua vida espiritual e acabou se distanciando de Deus. Isso no Antigo Testamento era comum acontecer. Ao longo de toda a história do povo de Israel, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que em muitas situações Deus levantava um profeta, levantava um juiz, levantava um sacerdote, levantava um rei e trazia com este um grande avivamento para o povo. O povo se voltava a Deus, o povo inclinava o coração na busca do Senhor. Só que com o tempo, à medida que o tempo ia passando, que esses personagens, essas pessoas que eram usadas por Deus para iniciar esse avivamento, acabavam morrendo, acabavam tendo o final, o curso da sua vida, e levantavam-se outros, muitas vezes o povo se distanciava novamente de Deus. Nós vamos lembrar, por exemplo, do caso do profeta Elias. A Bíblia refere-se a Elias como sendo um dos profetas que ao seu tempo trouxe um grande avivamento para o povo, a ponto de o povo, numa dada situação, naquele conflito com os profetas de Baal, o povo todo declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e exterminarem com os profetas de Baal naquele período. Mas em seguida o avivamento já cessou, e assim foi ao longo da história. Agora, aos tempos do profeta Malaquias, não é diferente. O povo novamente havia se distanciado de Deus. O povo novamente havia se desapercebido desta necessidade de manter um vínculo de comunhão com Deus. E naturalmente, quando isso acontecia, isso trazia consigo certas consequências para o povo. Quando havia um distanciamento de Deus por parte do povo de Israel, naturalmente o povo acabava padecendo com isso. E quando isto acontecia, por graça, por bondade, por misericórdia, Deus sempre levantava um profeta, levantava um homem, levantava uma pessoa, para ir ao encontro do povo e proclamar ao povo a
as palavras do Senhor, chamar o povo ao arrependimento. Neste contexto, nesse momento histórico em que Malaquias está vivendo, ele é um instrumento usado por Deus. Acerca desse profeta, irmãos, a Bíblia não nos dá nenhuma referência. Malaquias é encontrado neste livro e depois não se ouve falar mais de Malaquias, e nem antes. Não se sabe exatamente quem era este profeta, de onde veio, se os seus antepassados eram de escolas proféticas, ou se ele é de uma linhagem real, ou enfim, não se diz absolutamente nada de que cidade, de que nação, de onde ele era oriundo. Ele simplesmente aparece no contexto. E o nome Malaquias significa literalmente mensageiro do Senhor. A ponto de alguns estudiosos acreditar que na verdade esse nem seria o nome do profeta. Que na verdade seria um termo usado para designar um mensageiro do Senhor. Não seria o nome dele, mas seria as palavras do Senhor, né, sendo anunciadas por intermédio de seu servo, de seu enviado. De tal forma, irmãos, que o primeiro ensinamento que eu percebo nesse texto, e que é interessante a gente ter em mente, principalmente em nossos dias, é que para que o indivíduo seja um enviado de Deus, seja um mensageiro de Deus, ele não precisa de nenhum destaque. Ele não precisa sequer ter um nome, como Malaquias. Porque se de fato a palavra Malaquias significa mensageiro do Senhor, esse mensageiro nenhum nome recebe. Porque o que de fato importa não é quem é o mensageiro, mas a mensagem que traz e da parte de quem ela vem. É como quando nós recebemos alguma encomenda do correio. Antigamente nós tínhamos as cartas, hoje já está tudo tecnológico, nós temos e-mails, e WhatsApps e redes sociais. Mas antigamente se recebia uma carta. Quando o carteiro chegava com a carta, ninguém estava interessado em saber qual era o nome do carteiro. Ninguém perguntava a procedência do carteiro, de que família era, qual o seu nome, a sua origem. Sempre se tinha por foco principal de interesse, era a carta que ele trazia, quem enviou e o conteúdo. E assim o é também para com as coisas de Deus. Não importa quem é o mensageiro, importa é a mensagem que traz. Importa se o conteúdo da mensagem que traz, de fato, é daquele que o enviou, é vindo da parte de Deus. Isso é interessante nós termos sempre em mente, porque nós vivemos tempos em que muitos acreditam que para se tornar um mensageiro de Deus, para se tornar um instrumento de Deus, um vaso de Deus, tem que se ter uma certa procedência, tem que se ter um nome, tem que se ser conhecido, tem que ser alguém de destaque, tem que ter algo especial em si mesmo. Na verdade, não. O que importa não é o mensageiro, mas a mensagem. O que importa é o efeito que a mensagem que este vai trazer pode produzir na vida daqueles que ouvem a mensagem. Neste tempo foi Malaquias, o mensageiro do Senhor. E a informação que nós temos a partir do texto bíblico é que o Senhor, usando a vida de Malaquias para falar com este povo, que está neste momento vivenciando um tempo de distanciamento de Deus, que a mensagem essencial que Malaquias traz, a qual nós fizemos leitura nesta noite, é esta. Deus, usando a vida de Malaquias, chega diante daquele povo e declara para aquele povo dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Amém. Imaginem a situação. Deus enviando o seu mensageiro para falar com uma nação, com um povo, com um grupo de pessoas, trazendo uma mensagem de afeto, uma mensagem de amor, uma mensagem de graça. Não era uma mensagem de juízo, não era uma mensagem de destruição, não era uma mensagem que trazia conflitos ao coração daqueles que ouviam. Era uma mensagem de graça e de amor. Deus dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aqueles que recebem a mensagem não fazem caso disso. Eles dizem: nos tem amado, mas nos tem amado em quê? Se o Senhor nos tem amado, quais são as expressões do seu amor para conosco? Se de fato o Senhor nos tem amado, no que se revela esse amor? Como nós podemos reconhecer esse amor advindo da sua parte? Quais são as marcas deste amor? Esse amor, ele está representado no quê?
Quais são as bênçãos que advêm deste amor? Como nós podemos reconhecer esse amor vindo da sua parte? Porque neste tempo, irmãos, o povo estava passando por uma situação difícil. Como eu disse para os irmãos, o povo vinha se distanciando de Deus. E isso em todos os níveis sociais daqueles que ouviram essa mensagem naquele tempo em Judá. O texto, o livro todo de Malaquias vai nos revelar isso. Os sacerdotes haviam se distanciado de Deus. A mensagem que os sacerdotes traziam já não era mais a mensagem divina da parte de Deus. Já era uma mensagem comprometida com o humano. Era uma mensagem comprometida com as questões financeiras. Era uma mensagem comprometida com certas nuances da vida secular. Aqueles que ouviam as mensagens pronunciadas pelos sacerdotes daquele tempo acabavam desprezando aquilo. De tal forma que o povo foi se distanciando de Deus de tal maneira que chegou ao ponto de desprezar as coisas espirituais. Aqueles que vivenciaram este momento histórico, eles passaram a viver num tal grau de humanidade que eles simplesmente perderam todo o contato com o mundo espiritual. Para eles, Deus, agora neste momento, é desprezível, porque o que importava para eles não era mais a divindade, não era mais seguir aquilo que Deus ensinava como um caminho de vida. O que importava para eles neste momento era cuidar da sua vida, era seguir o curso da sua vida, era ter o seu trabalho, era ter a sua casa, era ser próspero, era ter condições financeiras desejáveis, era ter boa saúde, era cuidar dos seus próprios problemas, é seguir o curso da sua vida. E isso, em essência, irmãos, não é algo errado. O problema é quando se deixa Deus de fora disso tudo. O problema é quando desejamos seguir o curso da nossa vida, mas seguir sozinho. O problema é quando nós desejamos ser pessoas prósperas, mas nós não desejamos fazê-lo na companhia do Senhor. E este povo está vivenciando este momento justamente desta forma, se preocupando com aquilo que dizia respeito à sua própria vida. E é claro que quando nós, como seres humanos, e particularmente quando nós que conhecemos a Deus, temos atitudes desta natureza, nos afastando de Deus, ou desprezando as coisas espirituais, não nos apercebendo dessa necessidade de manutenção da comunhão com Deus, fatalmente as coisas acabam dando errado. É impossível nós que servimos a Deus, que temos um conhecimento prévio da graça de Deus, que experimentamos uma vida com Deus, nós deixarmos Deus de lado e seguirmos o curso de nossa vida. Nós podemos fazer isso? Podemos. Deus nos dá um livre-arbítrio para isso. Mas, fazendo isso, estamos enfadados a mais adiante encontrarmos as adversidades no caminho. A mais adiante descobrirmos que isto não vai dar certo, que vai dar errado. Que a vida sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, sem a direção de Deus, está fatalmente predestinada a dar errado, a não ser uma vida aprazível como nós imaginamos que pode ser. Essa é a experiência desse povo. O texto bíblico ao longo do livro nos informa que eles trabalhavam muito, eles plantavam e as suas plantações frutificavam, mas o fruto de suas plantações não era o suficiente para dar conta das necessidades que eles tinham naquele momento. Eles trabalhavam muito, mas o texto bíblico nos diz que eles trabalhavam para colocar o ganho do seu trabalho num saquetel furado. Aquilo que eles produziam a partir dos seus feitos e obras, ou aquilo que adivinha do seu trabalho não era o suficiente para dar conta das necessidades básicas de suas vidas naquele momento. Porque eles deixaram o Senhor de lado, porque eles esqueceram-se de Deus, porque eles desprezavam a Deus. Neste momento, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao cercear-se das nações que buscavam o mal de Judá, que procuravam o mal da nação de Israel, neste momento Deus levanta esse mensageiro e
traz consigo essa mensagem ao povo dizendo: eu vos tenho amado. Quando o povo ouve isso, o povo naturalmente estranha: mas nos tem amado em quê? Se o que nós temos visto no nosso dia a dia são adversidades, se o que nós temos visto no nosso dia a dia são problemas, nos tem amado de que forma? Porque o que nós temos visto dia após dia é que nós não estamos prosperando em nosso trabalho. O que nós temos visto dia após dia é que as adversidades seguem batendo em nossas portas. O que nós temos visto dia após dia é que nós estamos cercados por pessoas que buscam o nosso mal. O que nós temos visto dia após dia é que este amor que o Senhor diz ter para conosco não se expressa. Nós não estamos sendo abençoados. Os nossos caminhos não são caminhos prósperos. Perceba, irmãos, que o entendimento que essas pessoas tinham neste momento histórico é o entendimento de muitas pessoas ao longo da história, não somente desse grupo de pessoas. Eles imaginavam que se Deus os amasse, então este amor de Deus tinha que trazer consigo alguma benesse. Esse amor de Deus tinha que ser expressado de alguma forma. Esse amor de Deus tinha que ser expressado através de bênçãos. Porque se Deus nos ama, imaginavam eles, então nós temos que prosperar em nossos feitos. Se Deus nos ama, então a vida não pode nos reservar tantos problemas. Se Deus nos ama, então nós temos que prevalecer contra os nossos adversários. Se Deus nos ama, nós não podemos nos encontrar em situações difíceis na vida, afinal, Deus nos ama, e Ele é o Deus que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Se Ele nos ama, então a vida não pode estar trazendo consigo tantos desafios. Este, irmãos, é o entendimento não só daquele grupo de pessoas, mas ao longo da história nós vamos ver muitas outras pessoas que tinham um entendimento equivocado desse amor de Deus. Muitas pessoas. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, nós vamos encontrar ali a experiência de um homem chamado Gideão. O texto bíblico nos informa que Gideão, juntamente com o seu povo, está passando por um momento de dificuldade. Novamente eles se encontravam distanciados de Deus. Novamente se encontravam afastados de Deus. E o texto bíblico nos informa que, por conta disso, eles estavam sendo cercados pelos midianitas, por uma nação próxima. O texto nos informa que eles plantavam, que eles trabalhavam, que eles cultivavam a terra, que eles buscavam produzir de forma árdua um sustento, um meio pelo qual pudessem manter pelo menos o básico da existência da família. Mas quando chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham, entravam na sua terra e tomavam todo o fruto da terra, devastavam as suas plantações. E Israel passava fome, Israel se via em aperto, em adversidade. O texto de Juízes, no capítulo de número 6, nos diz que um homem chamado Gideão, sabendo disso e vivenciando isso, experimentando isso, passando necessidade, dificuldade, aperto, sendo oprimido com sua família pelos midianitas, ele resolve colher um pouco de trigo no campo e se esconder lá no lagar. O lagar era o lugar onde se pisavam as uvas. O lugar onde se malhava o trigo era a eira. Mas Gideão, sabendo que naquele tempo não se plantava uvas, ele colhe um pouco de trigo e vai para o lagar, porque ele imaginou: aqui ninguém vai me encontrar. E ele está ali malhando o trigo no lagar, para tentar pelo menos ter o que levar para sua família, para o sustento emergencial básico de sua família. O texto nos informa que Gideão está ali, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é com a tua vida. Amém. O texto nos informa que quando Gideão ouve isso, no versículo 13 do capítulo de número 6, ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Como assim o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que os nossos inimigos prevalecem contra nós?
Se o Senhor é conosco, por que eu tenho que estar aqui escondido, tentando de forma árdua levar o sustento para minha família? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos atravessando esse momento de adversidade? Se o Senhor é conosco, por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Por que tanta aflição? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivenciando essa experiência? Ora, Gideão também não conseguiu entender aquilo que o Senhor falou. Porque, em outras palavras, o Senhor estava dizendo: olha, Gideão, eu sou como o povo de Israel, eu tenho amado esse povo. A mesma coisa ou a mesma mensagem que Malaquias recebe da parte de Deus e transmite para o povo, e que naturalmente o povo não entende, porque no momento de adversidade, o povo não conseguia reconhecer este amor de Deus, a expressão do amor de Deus. Gideão está vivenciando a mesma experiência, irmãos. A experiência de estar passando por um momento de adversidade e ainda assim ouvir uma mensagem da parte de Deus que o Senhor era com ele, que o Senhor o amava, que o Senhor o tinha em apreço. Ao longo da história, irmãos, muitos se viram nessa situação que eu diria que para muitos é uma situação de conflito. É aquele momento em que nós ouvimos da parte de Deus que Deus nos ama, porém a nossa vida não condiz com aquilo que ouvimos da parte de Deus. Parece incompatível. Ora, se Deus nos ama, por que tanto problema? Se Deus nos ama, por que tantas adversidades? Isso é algo próprio e natural, eu diria, do ser humano, essa incapacidade de, diante das adversidades, perceber o amor de Deus. Porque naturalmente, quando seres humanos, nós associamos o amor de Deus àquilo que nós podemos receber da parte de Deus. O texto de Salmo, no capítulo de número 73, ou o Salmo 73, melhor dizendo, nos conta a experiência de um homem chamado Asaf. Asaf está tão angustiado com a situação que ele vivencia, que o texto nos diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã sou castigado. Asaf, olhando para a sua situação e olhando para a situação de outros que não serviam a Deus, ele entra num conflito, porque ele vê que aqueles que não servem a Deus, por vezes estão numa situação muito melhor do que ele, que é um servo de Deus. Um servo de Deus que lava suas mãos na inocência, como ele diz, que conserva pura a sua alma, mas que mesmo assim, dia após dia, se encontra com adversidades, que mesmo assim, dia após dia, se encontra com conflitos, que mesmo assim, dia após dia, passa por situações difíceis, que à luz do entendimento dele não fazem sentido, porque ele é um servo de Deus. E sendo um servo de Deus, não faz sentido, na perspectiva dele, ele, sendo servo de Deus, não ser abençoado e estar passando por adversidades, ao passo de que outros que não servem a Deus, como ele, não passam pelas mesmas adversidades. Quando olhamos, irmãos, o texto de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, nós vemos ali Abacuque falando com Deus e dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não me salvarás. Abacuque foi outro profeta que ao seu tempo também vivenciou situações de conflito, que via a nação sendo destruída, que via o povo se afastando de Deus, que via a figueira não florescendo, não havendo fruto na vide, que via os currais vazios, que via a adversidade continuamente batendo a sua porta, que via a violência tomando conta da cidade, e que clamava a Deus, que buscava a Deus, mas que não obtinha de Deus uma resposta, o que para ele era algo difícil de compreensão, porque afinal de contas ele era um servo de Deus, ele era um profeta de Deus. Era alguém que, no imaginário dele, pelo menos, deveria clamar e obter uma resposta de imediato da parte de Deus. Afinal de contas, o amor de Deus, na perspectiva humana, deveria se expressar em feitos e obras. Deveria trazer consigo alguma diferença. Parece-nos sem sentido imaginar que nós
servimos a Deus e estamos sujeitos às mesmas adversidades que aqueles que não servem. Isso é interessante, irmãos, nós pensarmos particularmente pela situação que nós vivenciamos neste ano de 2020. Momento de adversidade global. Momento em que muitas pessoas estão experimentando situações de adversidade e conflito que jamais imaginaram que experimentariam. Um tempo em que muitos servos de Deus, servas de Deus, pessoas sinceras que lavam a mão na inocência, estão experimentando momentos de adversidade, com a perda de um emprego, com problemas a nível financeiro. Estão passando por dificuldade, tendo em vista enfermidades que têm vindo sobre a sua vida, particularmente em função do Covid. Ou estão vendo os seus entes queridos, seus familiares, pessoas que fazem parte do seu círculo social mais íntimo, sendo alvo da ação desta enfermidade e se sentindo impotente diante dessa situação. Muitos clamando ao Senhor como Abacuque e, à luz do seu entendimento, parece que não obtendo uma resposta de Deus. Muitos, neste momento de adversidade e de conflito, se não discernem o amor de Deus, acabam se desacreditando de Deus. Porque imaginam que a vida com Deus não deveria trazer certos conflitos. Mas a verdade é que trazem. E todos nós que servimos a Deus, querendo ou não, em algum momento de nossas vidas, vamos passar por adversidade. A vida cristã não nos blinda diante da adversidade. A vida cristã não nos garante que as adversidades não baterão na nossa porta. Se nós vislumbramos a vida cristã, a vida com Deus, servir a Deus na expectativa ou na esperança de que a vida será sempre um mar de rosas, afinal de contas eu sou servo de Deus, e se eu sou servo de Deus, as adversidades não baterão na nossa porta. Se nós imaginamos isso, fatalmente, muito rápido nós nos frustraremos. Porque o fato de servirmos a Deus não nos dá imunidade frente aos problemas da vida. E este é o momento em que muitas pessoas estão experimentando isso na sua vida. Em que muitas pessoas estão passando sim por adversidade. Muitas pessoas que sim são servos de Deus. Muitas pessoas que são alvos do amor de Deus. Muitas pessoas que de fato estão na presença de Deus, estão passando sim por momentos difíceis. E isso, irmãos, não é estranho ao Evangelho. Quando nós imaginamos que o amor de Deus ele está associado a benesses, ou está associado a bênçãos tão somente, isso implica dizer que nós ainda não conseguimos compreender o amor de Deus. Porque de fato o amor de Deus não está associado a nada disso. Nós, como seres humanos, é que imaginamos isso. Nós, como seres humanos, é que pensamos que nós nos tornamos super alguma coisa quando nós nos tornamos crentes, cristãos, servos de Deus, vasos de Deus, ou seja lá como se queira nominar. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, se nós não discernimos o amor de Deus, fatalmente nós imaginamos isso. Só que quando nós entramos por este caminho, fatalmente nós nos frustramos, porque a adversidade chega e chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. O tempo de desemprego chega para todo mundo. A enfermidade bate na porta de todo mundo. Os problemas da vida alcançam todos os seres humanos sobre a face da terra, independente se servem a Deus ou se não servem. E a presença do problema, a presença da adversidade não caracteriza a falta de amor de Deus. O fato de passarmos por problemas não implica dizer que Deus não nos ama. O fato de passarmos por problemas não implica dizer que o Senhor nos abandonou, que Deus não se importa conosco, que o Senhor não está cuidando de nós. A presença das adversidades na vida não implicam dizer que não somos alvos da graça de Deus, ou que estamos sendo esquecidos por Deus. Claro que não. O amor de Deus, ele não se expressa em bênçãos. As bênçãos advêm da parte de Deus, sim, quando graça, quando misericórdia, quando a ação de um pai para com o filho.
Mas o amor do pai para com o filho não se expressa por aquilo que ele recebe da parte do seu pai. Nós não podemos comprar o amor dos filhos com um brinquedo, com um presente, isso é impossível. Assim também é com Deus. Quando o Senhor nos abençoa, Ele não está nos abençoando para de alguma forma negociar o nosso amor. Quando o Senhor nos abençoa, Ele não está nos abençoando porque Ele deseja que através daquela bênção nós venhamos amá-lo, ou venhamos compreender que Ele nos ama. Isso não é realidade, irmãos. O amor de Deus não é expresso assim. Por isso, o livro de Malaquias vai nos informar que quando o profeta chega com aquele povo dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, o povo que não entendia o amor de Deus, que não compreendia, que não discernia o amor de Deus, ouve aquilo e diz: mas como assim? Ouve e não entende, ouve e não compreende, mas os tem amado em quê? Porque a adversidade está batendo na porta, porque os problemas estão aí, porque estamos sendo oprimidos. No que está expressando o seu amor? Porque nós não estamos conseguindo vê-lo. O texto de Malaquias, irmãos, no segmento do versículo 2, nós fizemos leitura do versículo 1 e a metade do versículo 2. O segmento do versículo 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. A resposta de Deus para eles foi: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quando o povo questiona Deus acerca do seu amor por não conseguir, a partir de sua perspectiva humana, vislumbrar o amor de Deus em benesses, em bênçãos, o Senhor responde para eles que o amor dele não está embasado nas suas bênçãos, mas está embasado na eleição. Deus está dizendo para aquele povo: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Vocês são descendência de Jacó. O meu amor se expressa para com vocês, não é pelas bênçãos que eu concedo para vocês, mas é porque eu escolhi vocês. É porque eu elegi vocês. Porque eu decidi que vocês serão o meu povo, que vocês serão a nação que me servirá, que vocês serão o povo que terão comunhão comigo, que vocês serão o povo que herdarão as mansões celestiais, que vocês serão o povo que haverão de andar nas ruas de ouro, que vocês são aqueles dentre os muitos que habitam a terra, que receberam a graça de poder ouvir a minha palavra, porque foram escolhidos por mim. Quando nós pensamos isso, irmãos, alguém pode questionar, diz: bom, mas isso é para o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Será que isso tenha valia? Ou será que a teologia ou o ensinamento descrito no Antigo Testamento também é uma realidade para o Novo? Quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, a parte A, Jesus falando para aquele grupo de pessoas que ouviam, ele vai dizer: não foi vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quando Jesus vem expressando o amor de Deus, a graça de Deus, anunciando as boas novas, a mensagem que ele trazia tinha alvo, tinha objetivo. Quando Jesus se dirige a um grupo de pessoas, Jesus deixa claro para esse grupo de pessoas que não foi este grupo de pessoas que o escolheram, mas Deus, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, é que os escolheu. Escolheu para serem herdeiros da promessa de vida eterna. Escolheu para serem o alvo da sua graça, da sua misericórdia. Escolheu para ser o povo de Deus nessa terra, para ser a luz do mundo, o sal da terra. Jesus não chega para aquele povo que está diante dele e diz: olha, fui eu que escolhi vocês, mas eu escolhi porque vocês têm méritos. Eu escolhi porque vocês são especiais. Não, irmãos. Muito pelo contrário, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as sábias, que Deus escolheu aquelas que são desprezíveis para confundir aquelas que se julgam ser alguma coisa.
Deus escolhe não baseado em méritos, em feitos, em obras, mas Deus escolhe a partir do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. De tal forma que o amor de Deus, ele não se expressa pelas benesses que nós alcançamos da parte dele. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós andávamos errantes, distantes do caminho, sem conhecimento de Deus, andando segundo nosso próprio conselho, desejo e vontade, caminhando por um caminho de morte, Deus nos vê neste caminho de morte e nos escolhe para a salvação, porque Deus nos ama. Esta é a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus é que eu e você somos servos de Deus. A prova do amor de Deus é que hoje nós temos acesso a ouvir a palavra de Deus. E por intermédio da sua palavra nós podemos alcançar a promessa de vida eterna. A prova do amor de Deus não está na bênção que nós recebemos, não está no nosso trabalho, não está na nossa saúde, não está na nossa casa, no nosso bem material. Isso advém da parte de Deus quando bênção? Sim, vem. Mas isso não prova o amor de Deus. A prova do amor de Deus foi o sacrifício de Cristo no Calvário. A prova do amor de Deus se manifesta quando nós erramos e Deus nos purifica pelo sangue do Calvário. A prova do amor de Deus se manifesta quando nós, de alguma forma, nos distanciamos dessa graça e Deus, por amor, novamente nos atrai ao caminho. A prova do amor de Deus se manifesta quando Ele coloca pessoas em nosso caminho para nos dizer que Ele nos ama. A prova do amor de Deus se manifesta quando ouvimos um louvor e o Espírito de Deus fala ao nosso coração. A prova do amor de Deus se manifesta quando Ele, de diversas formas e maneira, busca nos atrair a si. De tal forma, amados, que eu gostaria de concluir nesta noite dizendo para você que Deus te ama. Amém. E a prova do amor de Deus é esta. Você está ouvindo essa mensagem. A prova do amor de Deus é esta. Você é um servo de Deus. A prova do amor de Deus é esta. Você pode desfrutar da plenitude desta graça que Deus em Cristo tem te concedido. A prova do amor de Deus é esta, que você encontra paz em Deus, que o seu coração é pacificado em Cristo, que você é justificado por Deus. Amém. De tal forma que mesmo que você esteja atravessando um momento de adversidade, mesmo que os problemas estejam batendo à sua porta, mesmo que talvez você esteja sendo acometido por esta situação de pandemia, pelo Covid, ou que algum familiar seu esteja e você tem clamado a Deus, esse sentido impotente diante dessa situação, não desista, Deus te ama. Amém. O Senhor pode entrar com a solução, sim, creio que Ele entrará, mas a prova do amor de Deus para com a sua vida não são essas bênçãos que você alcança. A prova do amor de Deus é esta comunhão que você pode ter com Ele. Amém. Preserve a comunhão com Deus. Busque a presença de Deus. Se esforce para viver em novidade de vida. Se esforce para viver a plenitude desta graça. Se esforce para manter este vínculo de comunhão com Deus a todo custo, mesmo que a adversidade persista, mesmo que a dificuldade continue batendo na porta, mesmo que as enfermidades continuem chegando, faça como Abacuque. Abacuque, a despeito de muito clamar ao Senhor e não ouvir, ele vai depois, mais adiante, dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Deus é o Deus de nossa salvação. O plano e o propósito de Deus em Cristo, a expressão do seu amor provado em Cristo para conosco, não foi para que nós alcançássemos bênçãos nesta vida, foi para que nós viéssemos a herdar a promessa de vida eterna. Ainda que nesta vida nós atravessemos dificuldades, adversidades e problemas, ainda que ao longo da jornada exista muitos espinhos pelo caminho, creia,
Você é alvo do amor de Deus. Amém. E Deus tem preparado um lugar especial no porvir para você. Jesus foi quem prometeu isso. Por ocasião dos momentos que precediam a ascensão de Cristo, ele reunido com os discípulos disse: eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu for, eu possa recebê-los, de tal forma que o Senhor já tem preparado um lugar especial para todos nós. Então somente devemos perseverar buscando a Deus. Não permita que os conflitos deste tempo, que as adversidades dessa vida, particularmente neste momento, afetem a tua fé, afetem a tua confiança em Deus, afetem a tua comunhão com Deus. Persista, persevere, e o Senhor haverá de abençoar e entrar com a providência em todas as situações que você tem apresentado a Ele. Amém. Dito isso, eu gostaria de orar com você por um instante e apresentar a Deus talvez a sua diversidade, o seu problema, crendo que o Senhor é aquele que pode entrar com a solução, que o Senhor é aquele que pode mudar todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor e céus e terra estremecem. Basta uma palavra divina da parte de Deus. Amém. E tudo pode ser transformado. Então creia nisso, persevere, mantenha seu vínculo de comunhão com o Senhor e certamente a vitória que você deseja chegará à sua vida. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor visite, Deus de glória, a cada um. Que o milagre aconteça sobre a vida desses Amém, que Jesus, precisam Senhor, milagre. Deus, Que a cura, Senhor, entre neste lar, nesta casa, entre Deus de glória no seio familiar. Amém. Que seja, Deus de glória, restituída, Deus eterno, a fé ao coração deste filho, o bom ânimo ao coração desta filha. E este que não encontra, Deus de glória, força, Senhor, para prosseguir, Deus vivo, a jornada em Cristo, Deus eterno, seja renovado. Seja, Deus de glória, agraciado, Senhor eterno, com um bom ânimo, Senhor, com a capacidade e resistência frente às adversidades para seguir, Deus maravilhoso, santo e bendito, trilhando pelo caminho que em Cristo o Senhor tem proposto. Que a sua graça siga sendo manifesta sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Amém. Que o Senhor siga, Deus eterno, dia após dia, abençoando, guardando, livrando a cada um ao longo do caminho, Pai. Que possamos, Deus eterno, passar por este momento, tendo, Deus de glória, a nossa fé inabalável em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Buscando dia após dia viver, Deus vivo, a experiência maravilhosa de comunhão plena, íntima e perfeita com o Senhor pela graça maravilhosa de Cristo. Assim oramos, Deus eterno, bendizendo o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.